Você sabia que a mulher que hoje convive com a realeza europeia se senta na primeira fila da Gucci e se hospeda em castelos franceses? Ela nasceu em uma cidade costeira de Veracruz e teve que enfrentar o racismo, o machismo e o desprezo de Hollywood para chegar aonde está. A história de Salma Hayek não é apenas de luxo, fama e vestidos de grife. É uma mistura perfeita de superação, drama, escândalos e poder, onde cada passo foi uma batalha e cada vitória um golpe direto no sistema. Hoje te contamos como ela passou de ser uma jovem rebelde com sotaque marcado a se tornar a rainha mexicana de Hollywood, empresária bilionária e esposa de um dos homens mais ricos do planeta. Dá o like, se inscreve e compartilha este vídeo, porque o que você vai ver não é o conto de uma estrela, é a ascensão de uma deusa latina com fogo no olhar. Salma nasceu em 2 de setembro de 1966 em Coatzacoalcos, Veracruz, uma cidade litorânea com alma petroleira e coração acolhedor. Filha de pai libanês e mãe mexicana, desde menina foi diferente, intensa, expressiva, de caráter forte e com uma segurança que incomodava. Mas nem tudo era glamour. Foi expulsa do colégio de freiras por ser inquieta demais, algo que ela sempre recordou como o início de sua rebeldia natural. Na juventude, viveu um tempo em Houston, depois voltou ao México e largou os estudos universitários para perseguir um sonho que soava quase ridículo naquela época: ser atriz de fama mundial. Sua estreia foi nas telenovelas, onde alcançou fama nacional com Teresa, mas o México ficou pequeno para ela. No início dos anos 90, Salma arrumou as malas, pegou seu visto e se lançou em Los Angeles sem contatos, sem inglês fluente, com o mundo contra, literalmente. Em entrevistas, ela contou que Hollywood não a queria. Diziam que seu sotaque era um problema, que sua pele era escura demais para certos papéis, que os latinos só serviam para ser empregados, narcotraficantes ou faxineiras. A maioria teria desistido, mas ela não. Estudou inglês com disciplina obsessiva, fez aulas de atuação no famoso Actors Studio e começou a aparecer em todos os testes que encontrava. Dormia pouco, comia menos e não aceitavam um não como resposta. E foi essa tenacidade que a levou à sua primeira grande oportunidade em Hollywood, quando Robert Rodrigues a viu e ficou fascinado. Assim chegou desesperado ao lado de Antônio Banderas e depois From Dusk Till Dawn, onde sua cena icônica com a cobra a transformou em um símbolo mundial. Com seu nome nas marquises, Salma não queria apenas atuar, queria controlar, produzir, dirigir. Em 2002, protagonizou e produziu Frida, um dos filmes mais importantes de sua carreira, foi indicada ao Oscar, ao BAFTA e ganhou o respeito de uma indústria que a havia menosprezado durante anos. Mas também foi o início de sua lenda como mulher de negócios. E aqui é onde a história dá uma virada inesperada e muito milionária. Em 2009, Salma se casa com François-Henri Pinault, CEO do grupo Kering, o império que controla marcas como Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta e Alexander McQueen. Sim, o homem por trás de meio mundo da moda de luxo. Embora muitos pensassem que era a latina que se casou com o dinheiro, a verdade é que Salma já era rica antes do casamento, mas com Pinault seu acesso ao luxo atingiu níveis estratosféricos. Hoje, seu estilo de vida parece tirado de um filme de fantasia. Vive entre Paris, Londres, Los Angeles e uma vila no sul da França. Já foi fotografada em iates de mais de 100 milhões de euros, hospedada em castelos privados do século XVII e usando vestidos de alta costura que superam os $100 mil cada peça. No Met Gala, Salma não apenas comparece, brilha como a rainha latina do luxo.
E na fila da Gucci, não é só convidada, é esposa do dono. Se há algo que caracteriza Salma Hayek, é que ela não fica calada. E em uma indústria que historicamente silenciou as mulheres latinas, isso a transformou em figura de admiração, mas também de controvérsia. Um dos episódios mais obscuros de sua carreira veio à tona em 2017, quando o escândalo de Harvey Weinstein sacudiu Hollywood. Em um artigo explosivo publicado no The New York Times, Salma revelou que o poderoso produtor, que foi peça-chave na realização de Frida, a havia assediado, ameaçado e pressionado sexualmente durante anos. A atriz contou como Weinstein exigia jantares privados, massagens, favores sexuais e até obrigou a gravar uma cena de nudez que não estava no roteiro original. Segundo Salma, quando ela se negou, ele reagiu com fúria e disse: "Vou te destruir." Anos depois, quando finalmente rompeu o silêncio, o mundo ficou impactado, mas nem todos aplaudiram. Muitos questionaram por que ela havia esperado tanto tempo para falar. Salma respondeu com firmeza: porque ela tinha medo, porque sabia que ele tinha o poder de fazê-la desaparecer. Esse testemunho a colocou no centro do movimento What Me Too, e embora alguns meios tenham tentado deslegitimá-la, a indústria a apoiou. Ela demonstrou que, mesmo sendo milionária, famosa e poderosa, ser mulher em Hollywood ainda era perigoso. Quando Salma Hayek se casou com François em Veneza, as críticas não demoraram. Os tabloides mais sensacionalistas logo estamparam a atriz mexicana que fisgou um bilionário francês. E sim, o sobrenome Pinoto não é coisa qualquer. O patrimônio familiar gira em torno de 35 bilhões de dólares e controla um conglomerado que domina o mercado global do luxo. Mas o que muitos não sabem é que Salma não vive à sombra do marido. Na verdade, segundo a Forbes, sozinha ela possui uma fortuna que supera os 200 milhões de dólares, construída com filmes, contratos de publicidade, investimentos e sua própria produtora. Ainda assim, tem sido alvo de comentários classistas e machistas. Nas redes e em entrevistas, constantemente ela tem que se defender de frases como: "Claro, com esse marido qualquer uma vive bem." E com seu estilo direto, ela responde sem filtro: "Não preciso justificar meu sucesso com ninguém. O que tenho eu trabalhei. E se ainda tenho um marido maravilhoso, por que deveria me envergonhar?" Esse tipo de declaração a fez incomodar homens poderosos, mas também muitas mulheres que não suportam ver uma latina com tanta segurança, dinheiro, beleza e voz própria. Salma Hayek já disse coisas que fazem barulho, não se ajusta ao politicamente correto. Em uma entrevista na França, afirmou que achava ridículo que alguns atores ganhassem menos por trabalhar menos, em referência à desigualdade salarial entre homens e mulheres. Embora tenham tirado a frase de contexto, ela viralizou e muitos a chamaram de privilegiada. Também criticou Hollywood por continuar contratando atrizes loiras, altas e magras, como se fossem o único padrão de beleza. Existem milhares de mulheres como eu lá fora, com curvas, com sotaque, com história, e o cinema tem medo de mostrá-las. Ela não se calou sobre racismo nem sobre o papel do México no cinema internacional. Defendeu outros latinos na indústria e é uma das poucas atrizes com verdadeiro acesso às esferas de poder que não se desconectou de suas raízes, mas tudo isso tem um preço. Chamam-na de soberba, acusam-na de exagerar sua luta, criticam-na por viver cercada de luxo enquanto fala de desigualdade. E mesmo assim, Salma Hayek continua falando, continua brilhando e continua ganhando. Quando dizemos que Salma Hayek vive como uma rainha, não estamos exagerando.
Sua vida diária inclui elementos que parecem tirados de um filme de época, só que ela não atua, ela vive. Sua residência principal é um castelo nos arredores de Paris, do século XVIII, completamente restaurado, com jardins de estilo francês, obras de arte originais, lareiras entalhadas e tetos de mais de 5 metros de altura. A propriedade, com mais de 30 hectares, pertence ao seu marido François Henri Pinault, mas Salma a transformou em seu refúgio privado. Ali cria sua filha Valentina, cercada de animais, equipe de serviço, chefe particulares e consultores de imagem. E não é a única propriedade. Também possui uma vila à beira-mar em Los Cabos, uma mansão em Bel Air, outra em Londres e residências temporárias em Milão e Nova York. Tudo no mais alto nível. Férias, nada de hotéis comuns. Salma viaja em jatos privados, se move em helicópteros e já foi vista aproveitando iates que superam os 100 milhões de dólares, como o Venus, propriedade de seu círculo próximo. Em Saint-Tropez costuma frequentar os clubes de praia mais exclusivos e se hospeda em vilas privadas onde uma única noite pode custar o equivalente a um ano de salário em qualquer país da América Latina. Seu closet é outro universo. Somente em tapetes vermelhos já usou os vestidos de mais de 50 mil dólares, muitos feitos sob medida por Alexander McQueen, Gucci ou Balenciaga. Ela possui uma coleção de joias de alto nível, relógios Cartier, anéis com esmeraldas colombianas, colares de diamantes e broches vintages avaliados em cifras que poucos ousam mencionar. Aos mais de 55 anos, Salma Hayek continua sendo um símbolo de beleza, elegância e força, mas nada disso é produto do acaso. Sua rotina inclui tratamentos estéticos de última geração, treinamento personalizados e uma dieta baseada em alimentos orgânicos preparados por chefes de altíssimo nível. O curioso é que ela mesma afirmou em entrevistas que nunca se submeteu a uma cirurgia estética. Não me operei porque tenho medo das consequências e em vez disso medito muito, declarou. Além disso, Salma é fã de rituais energéticos, usa cristais, incensos, faz limpezas espirituais e diz que mantém a juventude porque está em paz com sua alma. Tem consultores de imagem, terapeuta energéticos e até um jardineiro especializado em plantas medicinais. O nível de detalhe em seu entorno é cirúrgico. Não há uma flor colocada ao acaso. Tudo comunica poder, equilíbrio e classe. Apesar de todo esse brilho, Salma se define antes de tudo como mãe. Sua filha Valentina, fruto de sua relação com Pinault, começou a aparecer em eventos públicos, mas Salma sempre a protegeu dos holofotes. Mesmo com tanto dinheiro, fama e privilégio, sua forma de criá-la tem sido firme, com valores, responsabilidade e com uma ideia clara do poder que terão e de como usá-lo. Quero que ela saiba que ter coisas não te faz melhor. O que você faz com elas sim, disse em entrevistas. E essa frase define perfeitamente a jornada de Salma Hayek, porque sim, ela vive cercada de luxo, sim, tem acesso a castelos, moda, milhões e jantares com presidentes, mas também tem uma história marcada pelo esforço, pela dor, pelo medo e pela luta constante de ser uma mulher latina poderosa sem pedir desculpas por isso. Sua vida é inspiração, sua história é fogo, seu presente é o espelho do que muitos sonham e do que poucos suportam. E você, acha que conseguiria viver com esse nível de pressão, de fama, de riqueza e ainda assim seguir fiel a si mesmo? Deixe nos comentários. Dá o like, se inscreve no Riqueza e Poder TV e ativa o sininho, porque aqui não só mostramos o luxo, mas também contamos o que custa conquistá-lo.